A gente conversa agora com Rafael Figueiredo, estrategista de ações da XP. Cadê Rafael? Temos Rafael Figueiredo. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite, Rafael. Olá, Vitor. Boa tarde para você, para toda a audiência. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Rafael, eu queria começar te perguntando, a gente acompanhou Dow Jones indo para o campo negativo, voltando para o campo positivo, dólar DXY avançando 0,2, voltando para o 0 a 0, dólar em relação ao real a mesma coisa. Tudo isso durante a fala de Jerome Powell. Por quê? O que o mercado estava precificando? O mercado estava, ao que o mercado estava atento? Ele veio mais dovish do que, ou melhor, mais hawkish do que o esperado? Olha, Vitor, acho que o colega, né, se eu não me engano, desculpa, eu não vou lembrar o nome dele, acho que é Renato, né, que há pouco falou, teve uma explicação bem completa, né, no sentido da cronologia dos fatos, né, e quando saiu o resultado e a fala do presidente do Fed, foi muito mais no sentido de realmente colocar pano para manga, né, um Fed que vem sendo atacado, né, constantemente pelo Trump, né, e toda uma discussão por uma ideia de uma eventual politização do Fed, que é um outro assunto de um pouco mais de detalhe que a gente pode discutir, mas a questão para a reação do mercado, a primeira é sempre da maquininha, é sempre dos robozinhos, né, os CTAs e os high frequency, né, aquelas operações de alta frequência, inclusive durante a fala dele, é o que é extremamente comum, que aumenta um pouco a volatilidade do movimento. E assim como o colega falou, né, o Jerome Powell, eu acho que ele trouxe um tom bem mais tranquilo no sentido de afirmar, né, que o Fed está operando por conta dos dados que ele vem trazendo, que ele vai estar seguindo fortemente o seu duplo mandato, né, que é procurar a estabilidade de preços, enfim, não deixar a inflação se descambar, e também o pleno emprego, né, ou seja, manter as taxas de juros, a taxa de desemprego baixa. E durante a fala dele, eu acho que o que eu consigo aqui contribuir e adicionar ao que foi falado anteriormente é que a volatilidade, Vitor, a volatilidade implícita do S&P 500, né, que a gente calcula aqui pelo índice importante, que é um índice do medo, né, chamado índice VIX, essa volatilidade ela está caindo quase 6%. O que a gente conclui aqui nessa primeira parte, aqui 15 minutos depois da fala dele, é que, de fato, agora a gente tem uma retomada de uma sincronia entre os preços de mercado, aquilo que a política está querendo, que é reduzir juro, junto com a política monetária, ou seja, as atuações do Fed. A gente voltou a ter uma sincronia e não uma desarrumação, né, com esses movimentos, o que faz com que a incerteza diminua e, por isso, a volatilidade tem caído. É o grande destaque aqui, além dos preços de mercado, que estão próximos da estabilidade, mas a volatilidade menor é um sinal de que o mercado, de fato, está entrando num cenário um pouquinho mais de certeza. Vamos haver uma cadeia de cortes por aqui pela frente de 0,25 e, evidentemente, os novos dados a partir de agora serão os novos protagonistas para as decisões futuras, Vitor. Interessante essa leitura que você traz, Rafael, mas a gente, inclusive eu estava atualizando, enquanto o Jerome Powell falava, né, não houve uma manifestação até aquele momento, pelo menos, de Donald Trump na sua rede social, a Truth Social, mas a gente sabe que esse voto de Stephen Miron, né, confirma exatamente essa tendência de assessores econômicos, né, pessoas próximas a Donald Trump, de promover um corte de juros de uma forma mais ostensiva, né? Um ciclo mais rápido, que é o que deseja Donald Trump. Mas, novamente, com esses votos de dois diretores indicados por Trump em linha com a maioria do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, Rafael, como essa sinergia, a única dissidência ali foi a do neófito Stephen Miron, como até mesmo os diretores indicados por Trump, votando em conjunto com Jerome Powell, que impacto isso tem exatamente do ponto de vista de projeções, do ponto de vista da política monetária? Certo. A gente não tem a certeza absoluta que foi o voto do Steven, mas certamente super dá para suspeitar que dentro dos dot plots, que é esse gráfico que você mostrou, dos pontinhos para a nossa audiência aqui, aquele lá embaixo, né, abaixo de todos eles, ou seja, repercutindo uma eventual queda dos Fed Funds abaixo de 3%,
o que significa que teria que ter mais uma de 50 e outra de 75 pontos base, né? Ou seja, bem expressivo mesmo, né? Então não dá para afirmar, mas certamente há essa suspeita. E tendo essa suspeita, indo na linha da sua pergunta, agora sim respondendo o que você perguntou, de fato isso coloca para o ano que vem o novo presidente do Banco Central, seja ele quem for, ou aqueles candidatos, né, seja dos dissidentes ou os que estão no boarding também disputando a vaga, algum tipo de alguma desconfiança do impacto político sobre as decisões de política monetária. Eu acho que aqui, no Brasil, a gente tem muito a exemplo desse passo, né? Se falava muito do Galípolo há muito tempo, indicado pelo PT, e o Galípolo está fazendo um excelente trabalho, que é aquela conclusão, né? Uma coisa são as indicações, a outra coisa é quando você senta na cadeira e efetivamente toma um trabalho, né? Então, até lá, o impacto disso é o que a gente está vendo, que é uma expressão que a gente usa aqui no mercado, de uma curva empinando. O que é isso, né? Que as taxas de juros de longo prazo lá nos Estados Unidos, elas provavelmente deverão continuar bem altas e subindo, enquanto as de curto prazo, né, de períodos mais curtos, como a de 2 anos, e períodos menores, vão continuar caindo. Como a gente já tem a confiança, e pelos próprios dot plots, né, que as taxas de juros vão continuar caindo em 25 pontos base nas próximas reuniões, o que fica para o mercado agora é tentar identificar e precificar essa curva mais longa, né? Lembrando que as taxas de juros de longo prazo são aquelas que são usadas para os valuations, para mortgage, né, nos Estados Unidos, enfim, para todo o sistema, é a taxa de juros mais importante do mundo inteiro. E, de fato, esses são os centros das atenções, que englobam também as questões fiscais americanas, englobam a institucionalidade do Fed, entre outras questões, né? Então, ali que está hoje a grande discussão, e que hoje está circulando na casa dos 4,06%, já esteve próximo de 5%, né? Agora chegou a piscar 3,99% durante a fala do Jerome Powell. Então, é um pouco por ali que o mercado vai conduzir esse sinal de um pouco mais de desconfiança a respeito da política do Fed, ou não, se dá a devida credibilidade e essa curva longa, essas taxas longas começam a cair. É a partir daí que a gente tem que começar a avaliar e dosar essa incerteza de inserção política sobre o Fed, Vitor. Conversei aqui com Rafael Figueiredo, estrategista de ações da XP. Rafael, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente nessa correria aqui dessa edição do CNN Money News. Obrigado. É um prazer, Vitor. Até a próxima. Prazer é sempre nosso.